Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 95. Finalmente entramos no livro 8º das Meditações de Marco Aurélio e, ao longo dos próximos minutos, faremos a leitura acompanhada de comentário de duas entradas ou dos dois capítulos iniciais desse livro, isto é, capítulos 1º e 2º, entradas de número 1 e 2. Como sempre, faremos uso da tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você poderá ler aquilo que será discutido ao longo dos próximos minutos aqui na área de descrição do vídeo. Sempre colocamos a transcrição do trecho que é comentado nessa área. Vejamos, portanto, o que Marco Aurélio deixou registrado de si para si neste ponto do seu diário filosófico espiritual. Livro 8º, entrada número 1, capítulo 1. Eis aqui uma reflexão que te desprenderá ainda mais da gloriola. É que não podes refazer agora a tua vida, nem conseguir que desde a mocidade ela se apresente como a de um filósofo. Pelo contrário, para muita gente e para ti mesmo, tornou-se bem patente quando estavas longe da filosofia. E assim ficaste perplexo ao considerar que já não te é fácil adquirir a reputação de filósofo. O próprio fundamento desta pretensão a combate. Porém, se viste claramente o ponto em que as coisas estão, não te importes com a reputação que possas ter e contenta-te vivendo o resto da tua vida conforme a natureza quer. Atende bem ao que ela quer, e que mais nada te distraia, porque bem reconheceste, depois de quantos erros, que não encontraste a felicidade em parte alguma. Sofismas, riqueza, glória, deleites, nada disso te proporcionou. Onde está ela, pois? Na prática do que a natureza do homem reclama. Como o praticarás? Tendo princípios de onde derivem as tuas tendências e as tuas ações. Que princípios? Os que se relacionam com o bem e o mal. O conhecimento de que o bem, para o homem, reside naquilo que o torne justo, sensato, corajoso, livre. E o mal, no que produza os vícios contrários a estas virtudes. Muito bem, temos aqui uma meditação um tanto mais alentada, um pouco mais longa, em que Marco Aurélio coloca em dúvida a sua profissão de filósofo, isto é, a sua aplicação à filosofia. Como se trata de um diário que não foi destinado à publicação, como se trata de um caderno de notas pessoais, nós vemos as oscilações de humor de Marco Aurélio, as flutuações da opinião que ele tem acerca de si mesmo, sendo registradas dia após dia, cotidianamente. De modo que, em alguns momentos, nós vemos Marco Aurélio mais aferrado a essa ideia de que o que torna a sua vida suportável na corte e nas tendas, junto à guerra contra os germânicos, sobretudo, era o fato de ter uma formação filosófica, o fato de poder recorrer à filosofia como um refúgio. Em outros momentos nós vemos que, diante das agruras da vida, ele coloca a filosofia como a única coisa capaz de dar sentido a esta vagância, por assim dizer, que caracteriza a existência de todos nós. Mas neste ponto, Marco Aurélio se vê como alguém que está em falta com a filosofia, alguém que não conseguiu levar a termo a sua profissão de filósofo, o seu ofício filosófico, por assim dizer. Então, vejamos como ele entende isso mais detidamente. Eis aqui uma reflexão que te desprenderá ainda mais da gloríola, da vanaglória, da glória falsa. Aqui, o termo que aparece, é akeinodoxon, portanto, ter uma doxa, ter uma opinião, uma glória, uma fama, uma reputação que é vazia, Nós já vimos em kenospudia, que é uma espudia, uma diligência voltada a coisas vazias. Então a
A kenodoxa é algo que tem a ver com ter uma glória vazia, baldia, vã. E o prefixo privativo a mostra que é algo que vai contra a gloríola, a vanaglória, né? É que não podes refazer agora a tua vida, nem conseguir que desde a mocidade ela se apresente como a de um filósofo. Segundo os historiadores, Marco Aurélio teria se interessado pela filosofia na idade de 12 anos e desde muito cedo teria manifestado uma grande aplicação nesses estudos. Lembremos-nos de que a filosofia não era apenas um assunto, algo que do qual se aproximava por curiosidade, mas um modo de vida, como Pierre Hadot bem pontuou em muitas de suas obras. Portanto, algo que engajava o ser humano por inteiro, modificava totalmente a vida do adepto. Mas ele aqui reconhece que faltou justamente ter se dado a filosofia por inteiro. Por quê? Desde muito cedo também ele foi apontado, primeiro por Adriano, depois por Antonino Pio, como um futuro herdeiro do trono. E nós percebemos pelas meditações, por aquilo que Marco Aurélio deixou registrado de si para si ao longo de vários dias, que se trata de alguém que tem uma natureza contemplativa, alguém que gostaria de ter se engajado de maneira ainda mais radical na filosofia, que gostaria de ter, por exemplo, ido viver numa escola filosófica ou ter uma função menos exigente, mas que por força das circunstâncias acabou se tornando o imperador de Roma. E por estar justamente junto com a sua madrasta, né, que era a corte, isto é, que era a vida política, como ele diz em outra das suas meditações, ele às vezes não tinha muito tempo para sua mãe, que era a própria filosofia. Neste ponto, ele se sente em falta com a filosofia. Ele sente que, olhando retrospectivamente para a sua vida pregressa, na verdade ele não aplicou da maneira mais conveniente, mais radical, mais consequente os princípios filosóficos e esteve sempre muito preso às flutuações do seu dia a dia, aos seus afazeres, à sua vida política. Pelo contrário, para muita gente e para ti mesmo, aqui ele vai se ligar à opinião alheia possível e à opinião dele mesmo, né? Ele, neste ponto, vai observar que os outros talvez não o vissem como um filósofo, e sim apenas como o imperador de Roma, uma figura política. Tornou-se bem patente, bem evidente, bem claro quando estavas longe da filosofia. Talvez fosse um quanto aqui, estavas longe da filosofia. Para todas essas pessoas ficou claro o seu apartamento da filosofia, o seu distanciamento desses princípios filosóficos que você aprendeu desde muito cedo, muito precocemente, mas que não foi capaz de aplicar da maneira mais conveniente e radical, tal como eles mesmos o exigiriam. E assim ficaste perplexo ao considerar que já não te é fácil adquirir a reputação de filósofo. É interessante aqui vermos Marco Aurélio, sempre muito desprezador da opinião alheia, sempre reconhecendo na opinião alheia uma fonte de enganos, levá-la em consideração. Não sei se ele está falando da opinião da massa, da turba, dos muitos, ou de uma opinião mais autorizada, de uma opinião mais balizada, talvez de algum filósofo que ele conhecia. Algum filósofo que deixava claro: eu vivo a vida filosófica e você, Marco Aurélio, está preso aos afazeres da vida política, de uma vida ativa muito cheia de azáfama, muito cheia de vai e vem, corre-corre, né? Talvez fosse isso o que ele tivesse em mente. É difícil saber. O próprio fundamento desta pretensão a combate. Então, como Marco Aurélio entendia o que era filosofia e como ela exigia uma transformação radical do ser humano, e não via essa transformação
na vida política que levava, ele era filósofo a meias, digamos assim, o próprio fato de ele saber o que era filosofia mostrava quão em falta ele estava com a aplicação dos princípios, sobretudo da filosofia estoica. Nós sabemos que Marco Aurélio era fundamentalmente um estoico, mas que não fechava a porta às outras escolas filosóficas, portanto, vemos momentos em que ele cita aristotélicos, em que ele cita o próprio Platão, em que ele fala de princípios do epicurismo, porque isso fazia parte mesmo da formação filosófica em Roma. Porém, se viste claramente o ponto em que as coisas estão, se você conseguiu perceber qual é o tamanho da sua falta, os defeitos na aplicação da filosofia, não te importes com a reputação que possas ter e contenta-te vivendo o resto da tua vida conforme a natureza quer. Muito bem. Aqui é curioso, porque ele se reconhece em falta com a filosofia, porém diz, é possível a partir de agora mudar as coisas e cumprir a vontade da natureza, por assim dizer, que é aquilo que a filosofia ensina. Secundum naturam vivere, como está escrito em Cícero, que é o motto, né, dos estoicos, o lema dos estoicos. Você tem falhado até aqui, Marco Aurélio, porém, nada o impede de, a partir do dia de hoje, começar a ser mais aplicado, começar a tornar esses princípios da filosofia ações concretas de maneira mais clara, ser mais radical na sua aplicação filosófica. Então, é possível contentar-se com isso, contentar-se com essa vida conforme a natureza. Atende bem, presta atenção ao que ela quer, ao que a natureza quer, basicamente é aquilo que os filósofos discutem, né? E que mais nada te distraia, não se perca com distrações, com leituras, com as intrigas da corte, com os problemas do campo de batalha, né? Porque bem reconheceste, depois de quantos erros, que não encontraste a felicidade em parte alguma. Porque ele reconhece a sua defecção filosófica, os defeitos da sua aplicação, dizendo que, embora estivesse consciente de que o único bem é a areté, é a excelência ou virtude, ele buscou em outras coisas o bem. Ele deu ouvidos a outras sereias, né? Sofismas, isto é, a sofística, as argumentações silogísticas, é o termo que está, né, em grego, são os silogismos. A lógica faz parte da formação de um filósofo estoico, mas ficar apenas com a lógica é algo considerado muitíssimo insuficiente. É necessário tornar essa lógica ação, como, por exemplo, Epicteto diz muitas vezes nas suas diatribes. A própria riqueza, né? A glória, a boa reputação, deleites, aqui são prazeres sexuais mesmo, prazeres sensuais, não apenas sexuais, mas sensuais, sensoriais, né? Nada disso te proporcionou essa felicidade. Não está nessas coisas, está, portanto, no bem interior. Ele reconhece que a filosofia tem razão, porém, ele se vê insuficiente, ele reconhece a insuficiência da sua prática filosófica. Onde está ela, pois? É quase uma pergunta retórica que ele faz de si para si. Na prática do que a natureza do ser humano, do homem, reclama. Ir na direção da natureza é cumprir os desígnios naturais ou divinos que há para o ser humano cumprir. Como o praticarás? Como praticará aquilo que a natureza do ser humano reclama? Tendo princípios de onde derivem as tuas tendências, as tuas ações. Muito bem, princípios é o termo dogma, tá? Vem de dogma, ok? É uma palavra que tem uma história muitíssimo importante na cultura ocidental, que foi tomada pelo cristianismo e se tornou um princípio ligado à fé, necessariamente, é uma coisa indemonstrável, é um axioma em que é necessário crer para compreender aquilo que o cristianismo diz, mas essa palavra vem da tradição filosófica, essa palavra vem da filosofia grega,
E é o que está aqui, né? São dogmas, são princípios, são axiomas de onde derivem as tuas tendências, as tuas ações. Esses princípios, esses dogmas, são demonstráveis ao meio do caminho. Existe algum tipo de demonstração possível desses princípios, mas essa demonstração nunca é totalmente convincente. Isso vocês podem ver, por exemplo, naqueles embates que Sócrates tem com certos interlocutores mais duros que não se convencem de certas posições colocadas por Sócrates. Por exemplo, um princípio socrático com o qual os estoicos de certo concordavam é a ideia de que praticar uma injustiça é pior do que ser alvo dessa injustiça. Então é melhor ser alvo de uma injustiça do que praticá-la. Isto é, um princípio socrático que tem lá a sua demonstração, porém que não é uma demonstração cabal, que não permite uma batida de martelo completa. Então é necessário assumir isso de si para si, tomar de si para si, por uma reverberação com um sentimento moral, por assim dizer, mas do ponto de vista lógico, talvez a demonstração não seja plenamente convincente para todos, né? As tendências aí são os impulsos, né? Aquilo que nós sabemos é o hormé, e as ações, a própria praxis, né? Que princípios são esses? Os que se relacionam com o bem e o mal. O bem e o mal são o bem e o mal morais, portanto, que o ser humano pratica. Aquilo que lhe sucede não é bem nem mal, só indiferente. O conhecimento de que o bem para o homem, para o ser humano, reside naquilo que o torne justo, sensato, corajoso, livre. Aqui o justo está ligado de Kaiosune, o sensato é Sophrosune, portanto moderado, né? O corajoso é ligado a Andreia, e não se coloca a Frônesis, né? Se coloca a eleutheria aqui, da liberdade, do livre. Isso torna o ser humano livre, o fato de agir bem, de ir na direção da virtude, de cumprir a sua própria natureza. E o mal no que produza os vícios contrários a essas virtudes. O bem e o mal residem no ser humano e não fora dele, é algo em que os estoicos insistem, e é mais um desses axiomas, ou dogmas, ou princípios, que tem lá a sua demonstração, os estoicos trabalharam nisso, mas que não se trata de demonstrações cabais. Aliás, em se tratando de ética propriamente, não há essas demonstrações cabais, né? Não há essas demonstrações decisivas que resolvem a parada, porque se assim o fosse, não haveria propostas éticas tão diversas em competição e em contradição no mundo, e nós viveríamos todos sob a mesma ética, praticando as mesmas virtudes, buscando o mesmo tipo de finalidade. Não é o caso. Então vejamos aqui a entrada número 2 do livro 8º, né, capítulo 2º. Vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si. Perante cada ação, pergunta a ti mesmo: que valor tem ela para mim? Não me arrependerei? Daqui a pouco morro e tudo desaparecerá. Que mais quero se a minha ação presente é digna de um ser inteligente, sociável, submetido à mesma lei que Deus? Muito bem. Aqui está aquela consciência que deve ser cultivada no praticante da filosofia estoica, no Procopton, diante de cada ação. A disciplina, as 3 disciplinas, a do assentimento ou percepção, a da ação e a do desejo, justamente estão baseadas num cultivo de uma consciência, no cultivo de uma atenção a cada coisa que nos acontece e que fazemos. Então vamos empreender uma ação que ela não seja automática, que ela não seja um reflexo somente, que ela seja algo plenamente consciente, refletido. Por exemplo, vejamos se ela está em acordo com os princípios da própria natureza, tais quais entendidos pelo estoicismo. Perante cada ação, pergunta a ti mesmo, é o que Marco Aurélio vai dizer a si próprio. Que valor tem ela para mim? O que eu estou fazendo tem valor, tem significado? Não me arrependerei? Quais serão as possíveis consequências disso? Não vou me lamentar disso?
não se transformará em uma fonte de vergonha, uma fonte de opróbrio, uma fonte de desonra para mim? Daqui a pouco morro. Novamente, Marco Aurélio trazendo a finitude da vida, que deve ficar sob os olhos, né, do estoico o tempo todo, e tudo desaparecerá para mim. Para mim, e no final dos tempos também tudo desaparecerá aqui nesta terra. Que mais quero? Se a minha ação presente é digna de um ser inteligente, sociável e submetido à mesma lei que Deus. A única coisa que você tem a viver, Marco Aurélio novamente insiste nesta noção, é o tempo presente. Portanto, preencha esse tempo presente, ou este tempo presente, com a ação que seja a melhor possível, como uma ação que justamente seja um cumprimento da sua própria natureza enquanto ser racional e sociável. O que eu mais quero se eu estou agindo bem no presente? O que eu mais posso ficar desejando? Por que sou tão insaciável? Se eu estou agindo de maneira inteligente, segundo o nous, segundo a razão, sociável, segundo a natureza humana, como a natureza humana o requer, e portanto submetido à mesma lei que Deus ou que os deuses, o que mais eu posso querer? O que mais posso desejar? Eu estou recheando, estou preenchendo o momento presente com o que há de melhor à minha disposição. Por que desejar outras coisas? Por que desejar, por exemplo, a retribuição à boa ação? Por que desejar, por exemplo, sinais de gratidão por parte dos outros? Ou eu me sinto plenamente realizado na boa ação que cumpro no presente, ou então passarei a colocar a minha satisfação e, no limite, a minha felicidade na mão dos outros e na mão da fortuna. É aquilo que os estoicos dirão muitas vezes nas suas obras. É aquilo que nós vemos em Sêneca, em Epicteto, em Marco Aurélio, em Ausônio Rufo e em alguns outros que chegaram até nós. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por estas duas entradas, e nós continuamos com o livro 8º das Meditações de Marco Aurélio no próximo PL MMA. Tchau, um abraço.